Shalom, que a Adonai te abençoe, te dê essa bondade, essa benignidade, essa misericórdia dele na tua vida, e que você possa ter um amor despertado pela Torá, aumentado pela Torá, porque a Torá, ela é a palavra de Deus. E dando continuidade aos nossos vídeos, nós vamos falar sobre a terceira e última parte, mas eu digo que é a última, mas teria muito assunto para poder ainda discutir, mostrar, né, nessa nossa shiur, sobre a vida de José, e mergulhando no hebraico bíblico, nós vamos perceber que ele é ele é profeticamente, né, uma narrativa que espelha, que reflete, que transmite a ideia do Messias. Então, nós lendo o texto, considerando o hebraico bíblico e também as informações diversas que tem nesse texto, nós podemos perceber que essa história, essa narrativa da vida de José, de Yosef em hebraico, ela vai ser usada por Adonai para nos mostrar a história do Messias. Então, ou seja, ele, há milhares de anos atrás, ele faz acontecer a história de Yosef, e não pode ser vista isoladamente como se fosse a história de Yosef, mas ela é algo que Adonai está nos ensinando em relação ao Messias. Então, temos que mergulhar, nós temos que nos aprofundar nisso. Então, eu já tinha gravado o vídeo antes, esse terceiro vídeo, mas ele tinha ficado muito longo, então eu resolvi encurtá-lo, porque assim, é muita informação mesmo. Então eu vou tentar resumir, fazer algo mais editado, como eu pensei, para que a gente possa vislumbrar essa maravilha do texto hebraico, né? Então vamos recordar. Yosef era um irmão querido, um irmão que o pessoal tinha ciúme dele, tinham ciúmes. Ele era o filho preferido de Jacob e de Raquel, né? Raquel. E ele, inclusive, ele era vestido com roupas talares, né? Roupas listradas, roupas especiais, com uma dignidade especial. Então nós já começamos a perceber que Yosef não era apenas mais um entre os irmãos, mas ele era alguém que tinha um destaque, embora naquele momento histórico ali, ele ainda não tinha sido vislumbrado como tal. E ele começa a ter sonhos que são comunicados de Adonai, né? São mensagens de Adonai. Então ele diz para os irmãos: eu vi vocês aí, né, se inclinando sobre mim, diante de mim. Eu vi vocês agachados, prostrados diante de mim. E os irmãos: que é isso? Tu acha que vai ser o quê? Vai ser o nosso rei, por acaso? Tu há de governar sobre nós? E aí depois ele tem outro sonho, e aí ele diz, né, que ele enxerga no sonho dele, simbolicamente, os irmãos e os pais também prostrados diante dele, o reconhecendo como rei. E até o pai naquele momento, né? E lembrando que o pai é Yaakov, que também tem o nome de Israel. Então assim, vou tirar um pouco Yaakov do lado e vou colocar Israel. Israel mesmo fica indignado com essa visão que ele tem, né? essa mensagem que ele está transmitindo. Bom, aí nós sabemos que, estou indo rápido, nós sabemos que os irmãos vão vendê-lo, né? Primeiro vão tentar matá-lo, depois vão vender. A mesma coisa aconteceu com Yeshua, foi vendido, né? Para os gentios. E da mesma maneira, Yosef foi vendido para fora do povo de Israel, né? E aí ele vai parar no Egito. O Egito simbolicamente é o mundo, tá? E o faraó é o governante do mundo, certo? Então ele vai parar no mundo. E Yeshua, momentaneamente, ele foi rejeitado por Israel, ele vai parar no mundo, mas ele não deixou de ser de Israel. Vamos guardar isso no coração aí, certo? Yeshua, ele é o Messias de Israel, e que vai ser, obviamente, o Messias do mundo inteiro, para todos aqueles gentios que se converterem ao Deus de Israel. Vamos lá. Aí ele vai interpretar os sonhos lá, nós já vimos nos outros vídeos, e
o faraó vai recebê-lo e vai transformá-lo numa figura maior dentro do mundo, né? Dentro do Egito, né? Então vou usar essa analogia, Egito, o mundo toda hora, tá? E aí, o que acontece? O faraó diz assim, olha, onde acharíamos um homem que tem o espírito de Elohim? Ou seja, o faraó, né, o governante do mundo, o mundo diz assim, olha, nós vemos que esse indivíduo ele tem o espírito de Deus nele. E Yeshua, ele tem o espírito de Adonai, o espírito do Pai está nele. Por isso ele diz, quem me vê o Pai. Essa é a ideia do texto na Brit Hadashah, né? No Novo Testamento. E aí, o faraó vai trocar o nome dele, lembra disso? Aí ele vai ser Azenat Panea em português, né? Tzafan Panear no hebraico, que significa oculto e que precisa ser decodificado, né? Precisa ser interpretado o que está ali, né? Então aí já começam duas coisas interessantes, né? Yeshua, o mundo trocou o nome dele, né? Trocaram o nome de Yeshua e passou a ser Jesus, que é um nome latino, não tem nada a ver com o nome hebraico, e que não traz nenhum significado, vamos dizer assim. A palavra Jesus não traz nenhum significado, agora Yeshua traz. Yeshua, né? Deus salvando, Deus salvação de Deus, Deus salvador ali, né? E aí, ao trocar o nome, ele coloca esse nome de Azenat Panea e traz essa ideia, né? Ele precisa ser decodificado, ele está oculto. Então, Yeshua, o nosso Messias, ele está oculto no momento. Certo? Ele foi ocultado. No momento que ele subiu aos céus, lá no texto em Atos, né? Os discípulos o veem subir e aí nuvens o encobrem. Essas nuvens, elas são nuvens atmosféricas? São, mas muito mais do que nuvens atmosféricas, é a Kevod, né? A Sherinah, a glória de Deus o encobre e ele deixa de ser visto. Não é a ideia de que ele foi subindo, que ele perderam como se fosse um avião, um foguete que subiu e se perdeu a visão dele. Não, ele foi encoberto pela glória, pelas nuvens, de maneira que ele se tornou oculto, né? E a ideia é de que hoje Yeshua está oculto, o nosso Messias está oculto, e precisa ser decodificado, ele precisa ser interpretado, ele precisa ser através das escrituras, da Tanakh, sobretudo, né? A Brit Hadashah, o Novo Testamento, ela vai apresentar Yeshua na pessoa de Jesus, vamos dizer assim, né? Mas todo o Novo Testamento ele está ligado à Tanakh, ao que chamam de Velho Testamento. Tá? É bom lembrar que o cristianismo surgiu no quarto século, não tem nada a ver com os cristãos do primeiro século. E esse cristianismo do quarto século, ele tem muito a cara do faraó e do Egito, só que em vez do faraó, ele tem a cara do Constantino, do imperador romano. Então, no momento, o Império Romano ainda continua ativo. Isso é visto lá nas profecias de Daniel. O Império Romano continua ativo. Então, o que acontece? Nós temos ali Yosef com o nome trocado, né, o significado de oculto, né, que está oculto, que precisa ser decodificado, então precisa mergulhar nas escrituras para ver que ele é o Messias, e ele passa a ser um grande líder no mundo, né? Ele, indubitavelmente, se você olhar a pessoa de Jesus, vou usar até o nome de Jesus, ele é hoje o maior líder da Terra, certo? Mas ainda não foi reconhecido como o Messias de Israel, ou seja, Israel precisa reconhecer como o Messias. E aí, ele é a pessoa que há de trazer as 12 tribos até ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Muita gente acha que o Evangelho é levar as pessoas para a igreja. Prega o Evangelho lá para levar membros para a igreja. E não é. Jeremias 31:33, já falei isso. A mensagem do Evangelho, né, está lá, as boas novas, né, a nova aliança, como está lá no texto em Jeremias, é a união das tribos de Israel. Ou seja, o Messias, nos tempos finais, iria
reunir as tribos de Israel. Essa é a mensagem do Evangelho. Aí, mas Pedro, e a salvação? Mas é exatamente isso, meu irmão, minha irmã. No momento que Yeshua atrai as tribos de Israel, novamente transforma, une, cria essa unidade chamada Israel, é que vem então a redenção final. Ah, mas nós não somos salvos? Está declarado sobre nós a salvação, mas a redenção só se consuma quando Yeshua voltar, concorda comigo? Então, a missão agora é a unificação das tribos de Israel, certo? E isso Yeshua deu início lá na sua primeira vinda, né? E aí, dentro do Talmud, existe aquela visão, que também já citei nos vídeos, de o Messias Ben Yosef e Ben Davi, ou seja, o filho de José e filho de Davi. Que ele viria, inicialmente, alguns sábios interpretam como se fosse dois Messias, mas outros sábios dizem, não, é o mesmo Messias se apresentando de duas formas, que é o que nós cremos. Ele vem como Ben Yosef, ou seja, aquele que vem, mas não é reconhecido, né? Mas que segue fazendo bem para Israel, porque olha só, Yosef lá no texto que nós estamos vendo, ele continua abençoando Israel como? Ele vai dar provisão de sustento para Israel. Bom, aí ele traz os irmãos, né? A gente viu nos outros vídeos, ele traz os irmãos, que é a unidade essa unificação, que é a mensagem do Evangelho, né? E aí o que nós vamos ver? Ele também tem o faraó, né? O mundo, apresenta Yosef com uma esposa, né? A Zenat, né? Devota, a criadora do homem, né? Então, quando você olha Yeshua, ele está muito associado a Maria, né? Que em hebraico é Miriam. Ele está muito associado a Maria. Mas isso é idolatria. É idolatria. A Zenat, ela era idólatra, né? Ela adorava uma deusa chamada Neit. E aí, ela, nesse aspecto, a Zenat, ela adorava a deusa Neit, daí o nome dela, inclusive, né? O significado hebraico ali. E aí é o seguinte, por que Deus permite isso? Esse é um tempo que está... Por que Deus permitiu José no Egito passar por tudo isso, ser o segundo no Egito, ter esse casamento, ter um certo grau de amizade com o faraó? Porque esse é um momento histórico, um momento em que as coisas estão acontecendo para que haja essa atração de Israel para o Messias. Então, não que, por exemplo, a ideia de Maria ser adorada, reverenciada como a Virgem, a Santíssima, né, tudo isso aí é idolatria, heresia pura mesmo. Não tem escapatória, isso é idolatria. Isso é bíblico, é idolatria, não é opinião minha, é o que está nas Escrituras. Aí o que acontece? Ele atrai os irmãos e vai usar algumas estratagemas. Vejam que o Messias também vai usar pessoas e estratagemas históricos para ir atraindo as tribos de Israel para ele. Então, quando eles chegam lá e aí acabam num certo ponto, né, ele vai se revelar aos irmãos. Então veja que Yeshua também vai se revelar a Israel, né? Ele vem numa primeira etapa, ele vai vir numa segunda etapa, já se revelando já como Ben Davi, ou seja, o rei de Israel. E aí, a reação dos irmãos qual é? Agora ele vai nos punir, ele vai nos castigar, ele tem até o direito de nos matar, porque nós o traímos, nós o vendemos, nós o abandonamos. Nós fizemos ele passar por dores, por dificuldade, por ignomínia, por desprezo. Nós não o tratamos como de fato ele é. E nós estamos vendo quem ele é aqui agora. Ele é o rei, ele é o segundo aqui, né? A maior autoridade, né? Lembrando que a maior autoridade é o Pai, né? Adonai. E aí ele vai nos trazer lições. É nesses dois capítulos agora que eu quero a gente ver rapidamente, né? Antes eu quero mostrar para vocês a profecia. Vou dar uma pincelada, porque esse é um assunto para outro assunto, outro vídeo, né? A pincelada em Bereshit 49, perdão. Vocês vão ver que existem duas coisas ali muito interessantes. O Yaakov, né? O pai, ele junta as tribos e
os filhos, representando as tribos, e vai abençoar cada um deles com alguma bênção específica. Duas bênçãos, vou considerar aqui, a bênção de Judá e a bênção de Dan, tá? Então, algo que vai acontecer nessa sequência aí. Bom, aí a gente vai ter aqui, na bênção de Judá, ele diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz, esse versículo 8, dos teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, e encurva-se, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, ou seja, o símbolo da realeza, né? Nem o bastão diante de seus pés, até que venha Shiló, o pacificador, né? Então, assim, os reis virão de Judá, até que venha o último rei, Shiló, o que vai trazer a paz, né? O pacificador. E a ele obedecerão os povos, o mundo inteiro virá a obedecer o pacificador, Shiló, né? o Yeshua, certo? Aí ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. A videira é Israel, né? Então, agora, por que ela é a mais excelente? Porque ela é, de fato, Israel, ele é o povo eleito de Deus, ele é o povo que é chamado de noivo, é chamado de filho, ele é chamado de amigo de Adonai, ele é sim o povo eleito, tá? E aí, ele vai se tornar mais excelente porque ele vai ser o suprassumo do próprio Israel, ou seja, Israel vai se transformar no Israel que deveria ser lá no início. Então ele vai ser o mais excelente. A videira vai se transformar na videira mais excelente. E ele vai se achegar a essa videira mais excelente, né? Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, né? Aí a gente vê aquilo que nós falamos há pouco, né? Da questão do Yeshua. Ele entra como Ben Yosef, né? Ele entra montado no jumentinho, ele vai ser vendido, traído, ele vai ser sacrificado, porque ele precisava ser sacrificado, para que nossa capará, né? a nossa expiação fosse completa, né? como sumo sacerdote. Lembrando que a redenção se completa, se consuma no final dos tempos, tá? Os seus olhos serão cintilantes de vinho, os dentes brancos de leite, ou seja, a pureza, né? E cheio de sangue, que nos denota, né? Aquilo que pode nos dar vida, né? Acaparar, tá? Aí nós vamos ver a questão de Dan, né? No versículo 16: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Aí o versículo 18 diz assim: a tua salvação espero, ó Adonai. Olha que excelente aqui, mas que bênção estranha essa. Olha, veja aqui, quando ele diz ali que Dan será a serpente, né? O que o texto quer nos dizer, né? Serpente é Nahash. Nahash é a mesma aquela expressão hebraica que conversou com Havá, né, com Eva, e fez ela tropeçar, fez ela cair, fez ela pecar, certo? Então, a ideia do texto, o que os nossos sábios também interpretam, é que de Dan virá o anti-Messias, ou como o pessoal diz em português, o anticristo. De Dan virá aquele que há de julgar, que há de governar Israel por um tempo, né? A gente sabe que esse tempo é curto, e que vai causar um grande problema para Israel, porque assim, nós estaremos na época já do terceiro templo, e o povo de Israel voltando para a Torá, e Dan vai se levantar como um anti-Torá, porque a palavra anti-Messias, ela é interessante na Brit Hadashah, né, quando Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, ele diz o homem da iniquidade. A palavra iniquidade no grego é antinomia, ou seja, anti-Torá, certo? Então aquele líder que vai ser o anti-Messias, ele também é anti-Torá, ele não aceita a Torá. Então ele vai querer governar Israel contra a Torá. E é óbvio que Israel vai se revoltar contra esse Dan, né? esse descendente de Dan, como está no texto aqui, né? Ele será uma víbora,
ele será uma serpente, Nahash, certo? E ele vai morder os talões das pessoas que estão no caminho, diz ali, né, do texto, né? Então ele vai tentar impedir, quando morde no calcanhar, no talão, a pessoa vai tropeçar, ele vai tentar impedir isso. E aí, Yaakov dá uma suspirada e ele diz assim, a tua salvação espero, ó Adonai. Tá? E no versículo 18. Então olha só, Yadim amor que a Shiveti Israel, né? Em hebraico está assim, ó, Yadim amor que a Shivetei Israel, ou seja, Dan julgará o seu povo como uma tribo de Israel. E Yadim, a palavra Din dá a ideia do julgamento, de juiz. Lembra da época dos juízes? Ele vai julgar, ele vai liderar Israel. Né? A profecia aponta para isso. Né? Então, os nossos sábios veem que o traidor vem da tribo de Dan. Pode notar que ela não aparece na lista das tribos lá no livro de Revelações, Apocalipse, dos 144 mil, né? 12 mil de cada tribo, não é listado Dan ali. Tá? Aí diz assim, no versículo 17, Dan será serpente, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele vai julgar Israel, ele vai ser a serpente, ele vai ser aquele que vai conduzi-la de uma maneira errada, né? Conduzir a Israel de uma maneira errada. Então, Dan, em hebraico, né? No versículo 17, Dan Yehi Nahash. Dan Yehi Nahash. Ou seja, ele será serpente, ele será Nahash, a mesma expressão usada para serpente lá no Éden, né? E aí, Yaakov dá aquela suspirada e diz no versículo 18, a tua salvação espero, Adonai. Reparem que esse versículo vem logo a seguir de Dan, né? E ele ainda nem terminou as bênçãos para os outros irmãos. Então esse versículo está conectado com esse outro. Tá? Então quando ele diz ali, a tua salvação espero, veja, ó, no hebraico vai estar assim, ó. No hebraico vai estar assim, Lishuateca Kiviti Adonai. Preste atenção nessa primeira expressão, Lishuateca. Shua, Yeshua, tá? Viu o paralelo? Yeshua, Lishuateca. A palavra Shua, né? Salvação está ali incluída. Então, em Yeshua nós temos a palavra, no nome Yeshua nós temos Shua, e Lishuateca nós temos também a palavra Shua, que denota a salvação, né? E ele diz, eu espero. Né? E a qual está dizendo assim, Dan vai ser serpente, vai morder o calcanhar dos seus irmãos, mas em ti, Adonai, na tua salvação eu espero. Reparou que o hebraico te revelou uma informação muito interessante aqui? E depois, para nós finalizarmos, no capítulo 50, no versículo 1, Yosef se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Isso é amor. Yeshua não rejeitou Israel. A igreja não é o novo Israel de Deus. Isso é mentira, isso é heresia. Eu tenho cansado de dizer isso. Eu fico chocado com essa expressão, e quando eu ouço um cristão falar, não, a igreja é o novo Israel, isso é mentira, isso é heresia, isso é diabólico. Tá? Yosef beija Israel, se abraça nele, demonstra amor e o beija. Está lá no texto. Né? E isso significa o quê? Eu te amo. Por isso eu te trouxe para mim. E aí, o pai agora, Yaakov, vai falecer, vai ficar os irmãos, né? O tempo está passando, os irmãos se dão de conta do erro que cometeram. Afinal de contas, eles estão diante do rei. E que eles não tinham reconhecido antes. E agora? E agora? Pode ser tarde demais. Ele vai nos punir, ele vai nos castigar, né? E essa vai ser a impressão que eles vão ter, né? Eles vão chegar para Yosef e vão tentar, olha, eu reconheço que nós erramos, tal, né? Mas cheio de medo. E aí, Yosef diz lá no versículo 19, respondeu-lhes Yosef, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Por quê? O juiz é Deus, né? É Elohim.
E ele está dizendo o seguinte: quem julga é Adonai, é Elohim. Né? A gente usa a palavra Elohim quando é Deus juiz. Né? Ele diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como veres agora, que se conserve muita gente em vida. Olha só que interessante. Vocês, de fato, né? Por exemplo, muitos dos sacerdotes daquela época, muitos dos integrantes do Sanhedrin daquela época, do Sinédrio, eles fizeram de tudo para ofuscar Yeshua como o Messias. E aparentemente teriam conseguido, mas não conseguiram. Na atualidade, muitos rabinos, eles se empenham em ocultar Yeshua como Messias. De que maneira? Eles proíbem a leitura do Novo Testamento, eles amaldiçoam quem considera Yeshua como o Messias, ou seja, eles não dão eles nem consideram a possibilidade de um outro rabino, de outras pessoas que tenham conhecimento da Torá, aventar a possibilidade de sim de Yeshua ser o Messias. E isso é normal dentro do judaísmo, você abordar assuntos e ter liberdade de discutir assuntos, mas eles tentam ofuscar, eles tentam ocultar de tal maneira assim, vamos fechar as portas para qualquer possibilidade que as pessoas venham a conhecer Yeshua como Messias, a reconhecer Yeshua como Messias. Então aqui ele diz: vocês intentaram mal contra mim, na verdade, mas Deus usou esse momento histórico e fez algo maior. Note que ele sustentou os seus irmãos, a família dele, e até trouxe eles para si, mesmo sabendo que foi traído, né? Mesmo sabendo que foi vendido, mesmo sabendo toda a humilhação que ele passou, ele continuou sustentando e dando provisão para a vida de Israel. Tanto ele diz, para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve muita gente em vida. Repare que ele não falou considerar todo mundo em vida. Ele disse assim: eu estou aqui para que muitos de Israel tenham vida. Ou seja, aqueles que realmente se achegarem a ele terão a vida. Né? A ideia de que sempre resta um grupo de judeus que vão ser o remanescente, né? E aí esse grupo de judeus remanescentes, que a gente verá no último momento da história da humanidade, esse Israel vai se converter inteiramente ao Messias, vai voltar inteiramente ao Messias, vai fazer techuvá, né? E vai ser amado pelo Messias. E aí diz as Escrituras que todo Israel será salvo, esse Israel será salvo. A igreja não vai ocupar o lugar de Israel historicamente nunca. Ela é galho enxertado em Israel, ela não é a videira, ela é galho enxertado, ela não é a oliveira, ela é galho enxertado na oliveira, certo? E isso é maravilhoso. Por quê? Porque o gentil que não tinha o Messias, que o Messias é judaico, né? Ele é um judeu, ele vai estar também reinando sobre o mundo inteiro. E os gentios que o reconhecerem também como o Messias, eles serão enxertados no povo eleito de Deus. E aí vamos lá. Aí ele diz assim, no versículo 24: disse Yosef a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou morrer, ele diz assim. Mas vocês vão voltar. É a diáspora. Sabe? Hoje os judeus estão parados pelo mundo inteiro, mas vocês vão voltar. Eu vou morrer lá, Ben Yosef, né? O Messias Ben Yosef, né? Ou seja, na primeira vinda dele ele vai morrer, mas ele vai, a promessa é que voltaremos para a nossa terra, que foi dada sob juramento, e Deus não mente, né? Ele certamente, Deus vos visitará, tá? E aí a gente sabe que o final da história é que os ossos, né, de Yosef são levados depois para Israel com Moshe, né, durante o êxodo. O que significa isso, para nós fecharmos? A ideia no judaísmo é que os ossos representam a possibilidade da ressurreição, né, a possibilidade da vida, certo? Por isso que é proibido, determinantemente proibido, cremar uma pessoa, né? Ela morreu, não crema, não pode cremar, porque a ideia é de que os ossos, eles representam, olha o Vale dos Ossos Secos, né? Os ossos
se unindo e formando de novo Israel, né? Então ele diz assim, o fato, no hebraico, no judaísmo, o fato de levar os ossos para Israel significa que ele volta à vida. Tá? Ou seja, a possibilidade, né, que a gente sabe que não é mais nem possibilidade, é uma certeza de ressuscitar. Então, isso é o que eu queria deixar com vocês nesses 3 vídeos, né? Tem muita coisa que a gente podia explorar, tem muita riqueza em cada versículo aqui, mas teria que fazer vários vídeos. Mas nós vamos continuar falando sobre Yeshua na Torá, que você vai se surpreender. Você já leu tantos textos e não conseguiu perceber que Yeshua estava sendo anunciado ali, profetizado e até mostrado como ele iria vir como Messias. No mais, eu desejo que Adonai te abençoe, que você tenha um amor maior pela Torá ainda e que você deseje ter esse conhecimento profundo e que venha a adquirir essa sabedoria que é a Torá. Até mais.